Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, Ananias de Damasco. O tema do nosso estudo de hoje é: a obediência supera o medo. O tema do nosso estudo está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10, que nos diz: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O nosso personagem de hoje, sua vida está ligada à vida de Saulo de Tarso, nos seus primeiros dias, nos dias da sua conversão. Ele não, Senhor. Isso é impossível. Preencha. Isso é impossível. Ele nunca poderia se tornar um cristão. O Senhor tem um encontro com Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, faz com que ele caia por terra, fique cego. E aí entra em cena este homem, este discípulo, Ananias, que o Senhor manda ir a Saulo, ao encontro de Saulo, e orar por ele. E aqui está, então, essa exclamação, esta colocação diante do Senhor da impossibilidade, o que enxergava Ananias diante deste quadro, deste perseguidor da igreja, deste homem que estava trazendo muito medo nos primeiros dias da igreja de vir este se tornar um cristão. Essa foi a resposta de Ananias quando o Senhor lhe falou sobre a conversão. Preencha. Sobre a conversão de Saulo. Num momento, Ananias estava considerando, preencha, Ananias estava considerando sobre o perigo de ser preso e morto. No outro, Deus estava ordenando-lhe que fosse ajudar o homem que possuía a autoridade de prendê-lo. Ele teve que vencer o medo. E ele usa para vencer o medo a obediência. Coloca diante do Senhor a sua questão. Aos seus olhos, era impossível que Saulo viesse a se tornar alguém da mesma fé. Mas o Senhor está falando ao coração de Ananias de que Deus tinha um plano especial, grande, na vida deste, até então, perseguidor da igreja. Quando vinha à mente de Ananias o nome de Saulo, trazia a ideia de perigo. E era isso que ele estava considerando, porque era o que estava acontecendo com tantos outros. Ser preso e morto. No outro momento, o Senhor lhe está ordenando que vá ajudar este homem que tem autoridade de prender e levar à morte Ananias. Ananias teve de ter desejado fugir. Ele deve ter desejado. Era uma missão perigosa demais. Mas em vez da fuga, em vez de
ter desejado fugir e concretizar esta fuga, ele decidiu obedecer a Deus assim mesmo. A ordem era ir e orar por Saulo. Até Deus derrubá-lo de sua cela, os cristãos pareciam estar sujeitos, preencha aí, sujeitos a Saulo. Ele tinha autoridade, ele tinha carta, ele vinha e onde ele chegava, ele fazia um estrago. Era um homem zeloso do judaísmo, na sua mente o que ele estava fazendo era agradando a Deus, porque via os cristãos como uma seita que se opunha àquilo que eles criam. Mas Deus vai transformando as situações. Em um momento, os cristãos pareciam estar sujeitos a este Saulo. E, de repente, ele estava cegamente, preenche, ele estava cegamente sujeito a eles. Cego, levado para um lugar remoto. Agora, Deus manda Ananias ir, estar com ele, orar por ele. Era um homem agora que estava indefeso. Era um homem que estava agora entregue nas mãos daqueles a quem ele perseguia, estava sujeito. Eles deveriam fazer alguma coisa por ele. A primeira experiência de Saulo em sua nova vida foi um toque suave e uma voz estranha chamando-o de irmão. Preencha de irmão. Como Deus muda os quadros, os cenários, as situações. Como aquilo que pode hoje estar nos trazendo medo, porque parece que tem uma força maior do que a nossa. Em um momento seguinte, pode estar diante dos nossos pés, dependendo de uma ação nossa, de uma atitude nossa. Porque agora Deus colocou em nós as condições de socorrer esse que nos oferecia perigo. Situações que Deus tem feito tantas vezes nas Escrituras e na história, e está disposto a fazê-lo novamente hoje. Ananias deixou uma impressão duradoura sobre Paulo. A forma com que ele vence o medo, e vai lá e ora, e obedece. Impressionou Saulo de uma tal forma que mais tarde, quando Paulo, Saulo depois passa a ser chamado de Paulo, contou à multidão sobre a sua conversão. Ananias foi a única pessoa mencionada pelo nome, preenche pelo nome. Agora era um nome que para Paulo representava a bênção, o socorro de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Ananias foi o único, preencha aí, o único sob o foco por um momento. Deus o usa. Não é um registro longo, mas naquele momento que ele obedece, tudo se volta para ele naquele momento. Deus coloca a sua vida
sobre um holofote, porque Deus o está olhando e enxergando, Deus tem um propósito na sua vida para que pudesse realizar o que tinha proposto para com Saulo de Tarso, agora então o irmão Paulo. Seu papel foi pequeno, preencha, foi pequeno, mas não insignificante. Quando fazemos o que Deus nos manda fazer, quando obedecemos a Deus, nada é pequeno, porque impactamos, porque somos usados, porque nos tornamos instrumentos, porque vidas são alcançadas, porque vidas são abençoadas, vidas são transformadas. Vidas recebem, através do nosso ato de obediência, o socorro de Deus, o refúgio de Deus, o abraço de Deus, a bênção de Deus. Apesar de Deus ter lhe falado sobre seus planos para Saulo, porque ele disse que Saulo sofreria muito por ele, o Senhor, mas faria uma grande obra. Ananias provavelmente não conseguiu visualizar a extensão dos acontecimentos. Põe aí. A extensão dos acontecimentos que estava participando. Paulo se torna um instrumento precioso de Deus para aqueles dias, e não para aqueles dias apenas, para a vida da igreja no seu início, mas para a vida do cristianismo, para nós. Hoje mesmo estamos fazendo referência ao nome de Paulo, a sua vida, a sua conversão. Porque pelo que ele escreveu, todos nós temos sido abençoados, porque ele descortina para nós a palavra de Deus, os ensinos do Senhor, a vontade de Deus. Ananias, no seu ato, no seu pequeno ato, nunca pôde compreender as consequências disso. Vamos começar a aplicar aqui para nós. Nós, usualmente, fracassamos. Põe aí. Fracassamos. Usualmente fracassamos em ver o que Deus pode realizar através de nossos próprios pequenos esforços. Muitas vezes Deus não está pedindo coisa muito grande, mas obedecer, fazer, ir, levantarmos da nossa cama, sairmos da nossa comodidade, ir entregar uma palavra, fazer uma oração, dar um abraço. O Espírito toca no nosso coração para que façamos. Achamos muitas vezes que é muito pouco, a nossa atuação ou o que vamos fazer não vai ter tanta repercussão assim. Mas Deus nos orienta a obedecermos. Ananias obedece, até mesmo uma situação muito mais complicada, porque estava para se colocar diante daquele que podia e que tinha autoridade para até mesmo tirar a sua vida. Nós não estamos diante de quadros semelhantes. Mas os nossos pequenos esforços também têm grandes proporções.
Temos que entender isso e estarmos sempre dispostos a obedecer a Deus, a fazer aquilo que o Senhor nos está orientando, mandando fazer. Fracassamos muitas vezes porque não dimensionamos, achamos que é algo tão pequeno, tão banal. Felizmente, não precisamos entender o plano todo. Deus não quer que entendamos tudo. O que Deus está querendo é que sejamos fiéis. Só precisamos ser fiéis, põe aí, fiéis em nossa parte. Desde que nos é cobrado ser fiéis, obedecer. Que pequenas oportunidades de praticar, põe aí, de praticar a obediência já estão diante de você hoje? Hoje Deus está propondo alguma coisa, nos chamando a fazer algo. Parece pequeno, mas Deus está nos dizendo, obedeça, faça. A aplicação para o nosso coração é, o temor pode ressaltar a importância da obediência. O temor, não o medo, mas a obediência a Deus. O temor, a compreensão de que Deus está nos entregando uma missão e que nós devemos fazer. Deus o abençoe, ministre um na vida do outro, ore um pelo outro. Vamos compartilhar essas verdades e vamos ser mais uma vez abençoados. Deus o renove, Deus o fortaleça. Nós nos encontramos na próxima semana.